A América está numa bagunça maior do que nunca. Os patriotas americanos estão finalmente a enfrentar a dura realidade de que a nossa economia não está numa boa posição e que o partido atualmente no controle não está a fazer nada para impedir as nossas perdas, mas é muito pior do que parece. Perceba que a quantidade de loucura que está chegando aos Estados Unidos este ano será uma das coisas mais desafiadoras até agora e os Estados Unidos não estão preparados, ouçam, porque é por isso que o mercado dos Estados Unidos vai quebrar este ano. E o que precisa ser feito sobre isso atualmente, veremos a seguir. A América está a enfrentar um problema ainda maior do que o que enfrentamos em quase todos os anos anteriores sob a actual administração. Isto pode não ser uma surpresa, mas ainda pode ser difícil de acreditar. Enfrentamos agora um colapso econômico ainda pior do que o que enfrentamos durante a Grande Depressão. Certamente isto parece loucura porque a Grande Depressão foi um dos maiores casos de colapso econômico que vimos até agora para os americanos, embora já estejamos a ver os números e as provas, a evidência é tudo, muitos americanos estão a perder os dados cruciais durante a Grande Depressão, o aluguel médio era de 18,7 do salário médio mensal e uma casa nova custava 225 do salário médio anual. Agora, esses números parecem horríveis. Mas muitos patriotas reconhecerão provavelmente que estes números não são tão terríveis como parecem hoje, as estatísticas são na verdade muito piores e as aparentes inadequações das decisões econômicas do nosso governo apenas aumentaram. Em 2021, a renda média era de 26 do rendimento médio mensal e uma nova casa representava 788 do rendimento médio anual. Mesmo durante a Grande Depressão, as estatísticas mostram que tanto o arrendamento como a aquisição de casa própria eram mais viáveis do que na economia actual. Mas a Grande Depressão não é a única depressão que não parece tão ruim quando comparada com a economia de hoje. O preço médio das casas nos Estados Unidos era de US$ 431 mil no final de 2023, tornando um dos anos mais caros para se viver. Até a data, embora isto já pareça horrível e mostre que os patriotas americanos estão a braços com a perspectiva de sofrer alguns dos piores colapsos econômicos até a data. Só piorou em 2007, antes do colapso econômico de 2008, o mercado imobiliário estava a um preço médio muito razoável de $217.900, enquanto esse preço caiu para $197.100 em 2008, o que agora é chamado de depressão silenciosa. 2023 já encontrou seu caminho para uma das posições mais preocupantes para os patriotas americanos. Os preços dos alimentos subiram, os preços da gasolina dispararam e quase tudo está mais caro porque a nossa actual administração nada fez para manter a produção em solo americano. Isto só vai piorar, a economia está a sofrer, os bancos estão a fechar, está a tornar-se quase impossível para os americanos sustentarem-se. Os preços durante a década de 1930 e a Grande Depressão pintam um quadro horrível do futuro da América. O custo de um carro durante a década de 1930 era de US$ 600, enquanto o salário médio era de US$ 1.300 em comparação com hoje, quando o custo de um carro novo é em média de US$ 48.000 e o salário médio é de US$ 56.000 e é óbvio para quem nosso mercado está sofrendo, infelizmente para o patriota americano, isso é apenas o começo. Fontes noticiosas admitem que uma recessão atingirá os Estados Unidos em 2024. No entanto, isto apresenta vários problemas ao patriota americano, já estamos a enfrentar problemas econômicos sem precedentes, e portanto, sim, espera-se que 2024 entre em colapso ainda mais, a nossa economia pode muito bem chegar a um ponto de inflexão ali. Não há como voltar atrás, espera-se que o Banco Central reduza as taxas de juros em 275 pontos base para combater isso, mas no máximo isso apenas fornecerá um curativo para o riacho e a barragem que em breve transbordarão o produto interno bruto dos Estados Unidos. Estados Unidos expandiu 4,9% no terceiro trimestre, a maior taxa de crescimento em 2 anos, mas isso não será suficiente. A taxa de desemprego continua a aumentar para uns horríveis 3,7%, que continua a aumentar de forma constante enquanto se fala de mais restrições econômicas. Esperava-se que o precedente histórico destes grandes níveis de despesas por parte de fontes governamentais só aumentasse, na realidade, devido à pandemia, depois de a vacina ter sido fabricada e de muitos estados terem naturalmente começado a operar a sua economia.
O novo presidente tomou uma decisão que colocaria a economia em um estado muito pior do que já estava durante esse período. Em vez de permitir que a economia se recuperasse naturalmente, o presidente e o Partido Democrata optaram por continuar mantendo os gastos do governo muito superiores aos anteriores. Antes da pandemia, por esse motivo, bem como a impressão contínua de novo dinheiro pelo Federal Reserve que desvalorizou nossa moeda padrão, o dólar americano, e deixou os preços dos ovos, leite, alimentos e gasolina nas alturas em um esforço para conter esses horríveis novos desenvolvimentos, o governo federal continuou a aumentar as taxas de juro com gastos governamentais muito superiores aos níveis pré-pandêmicos nos últimos 110 anos. Os patriotas americanos só viram a oferta monetária cair drasticamente uma vez e foi durante a Grande Depressão do século década de 1930. Esta revelação chocante é suficiente para preocupar qualquer patriota americano durante os próximos meses, o início de 2024 já ansioso. Será muito pior do que 2023 e 2022, isto é confirmado por fontes oficiais do governo e economistas. No entanto, o problema surge no facto de 2023 e 2022 já terem sido alguns dos piores anos até a data. Significativamente menos poupanças do que antes da pandemia, tornando esta uma das situações mais críticas que os Estados Unidos enfrentaram desde há muito tempo. Este é o marco zero para um colapso econômico, mas que mudanças podem ser feitas para a América recuperar destes problemas econômicos e das lutas que se avizinham? Atualmente, nos próximos meses, o patriota e proprietário americano não pode fazer muitas mudanças na economia, enquanto os americanos podem preparar-se para um colapso econômico que se aproxima, que explicaremos um pouco mais tarde. Existem apenas algumas maneiras pelas quais os Estados Unidos como um todo poderão fazer isso. Impedir a propagação do colapso econômico tal como se encontra atualmente no actual estado econômico dos Estados Unidos, o maior problema surge da interferência federal no mercado. A Reserva Federal está a tentar evitar o colapso econômico que estamos a assistir agora, mas através de métodos mal sucedidos, à medida que os Estados Unidos continuam a tornar-se economicamente mais instáveis, a Reserva Federal e a actual administração recusam-se a cortar os gastos e as regulamentações que criaram esta situação. Sendo estes os piores anos desde a Grande Depressão, este fracasso torna-se mais evidente a cada dia que passa, os preços das ações estão a cair e tornarem-se mais instáveis, juntamente com o encerramento de bancos e uma maior centralização do controle monetário, as taxas de juro criadas artificialmente não são tão benéficas como a Fed diz que são, também irão potencialmente causar mais turbulência no mercado e uma falta de equilíbrio à medida que esta crise continua. O que o proprietário americano patriota joga e se mostra preparado para esta crise econômica é igualmente importante. Um dos aspectos mais cruciais na preparação para uma crise como esta é conhecê-la, então parabéns, o primeiro passo já está concluído a partir daqui, porém, deve ser sua tarefa preparar os suprimentos, preparar sua casa e sua família para uma próxima crise econômica. Lutam e transferem os seus ativos para formas mais estáveis. O dólar americano é instável e continuará a valer menos à medida que a Reserva Federal enche a economia com papéis inúteis por cada dólar que gasta. O seu valor valerá muito menos à medida que a soma do dinheiro total que todos possuem se tornar maior, como um verde de areia contra uma praia inteira. Isto em breve fará com que a taxa de inflação dispare, uma vez que os preços também aumentam artificialmente devido a regulamentações federais e tentativas fracassadas de salvar a economia. A utilização de outras formas de dinheiro mais estáveis, como o padrão ouro, pode ser um aspecto extremamente importante na próxima crise. Ter fontes de combustível, geradores, veículos e transporte estáveis, e alimentos estáveis também é crucial. Também é crucial guardar produtos de higiene pessoal, se quisermos. Uma coisa que aprendi com a Grande Depressão é que estes são alguns dos primeiros suprimentos a acabar e alguns dos mais cruciais. O Conselho de Conferência composto por mais de 1.200 executivos citou a recessão como a sua principal preocupação. Esta nova pesquisa mostrou que 37 de nós, CIOR, estão preparados para uma recessão no próximo ano, algo que deverá fazer com que qualquer americano preocupado com a facilidade de acesso aos fornecimentos à medida que o ano avança, com muitos executivos já preparados para fechar as suas empresas e acumular os seus recursos.
Os americanos devem compreender o aspecto crucial deste novo desenvolvimento é que o índice de otimismo de 91 está bem abaixo da média muito mais elevada, marcando o 24º mês consecutivo abaixo da média de 50 anos de 98. Se você não está otimista em relação ao próximo ano, junte-se à multidão. Felizmente, muitos americanos reconhecem esta crise que se aproxima e estão a tomar medidas para evitar, embora esta crise não seja provavelmente dissuadida e o próximo ano seja provavelmente o pior. Contudo, a atual administração está finalmente sendo exposta por ser incompetente na hora de decidir. A trajetória econômica dos Estados Unidos, embora se espere que a Fed determine a taxa de juro no próximo ano, isso pode muito bem ser tarde demais para os cidadãos americanos. A Fed declarou que a taxa provavelmente não voltará a zero num futuro próximo, o que significa que temos um longo caminho pela frente. A taxa de juro atual está no nível mais alto dos últimos 23 anos, algo que não se espera que mude muito nos próximos meses, embora a Reserva Federal preveja que esta taxa irá cair. Os patriotas americanos podem não ter. Prepare-se para a possibilidade de que esta taxa, juntamente com os preços do gás alimentar e do gás doméstico, continue a subir nos próximos meses e anos, uma vez que as empresas que contraíram um empréstimo comercial em 2020 precisem de refinanciar. Isso pode representar um problema terrível e levar a mais encerramentos e falências nos próximos meses, embora os Estados Unidos provavelmente já estejam cientes disso. Parece que até os bancos estão a sofrer como resultado das más decisões financeiras desta administração. O JP Morgan Chase disse que os lucros atingiram 15 em relação ao ano anterior. Um contraste STK com qualquer sucesso visto após a recuperação da crise financeira de 2008 para os patriotas americanos. É hora de se preparar antes que a economia dos Estados Unidos piore muito com a inflação em alta. As taxas de juros sejam as mais altas em décadas e muitas estatísticas mostrem que os Estados Unidos estão em uma situação pior do que desde a Grande Depressão. Isso pode marcar um dos piores anos que os Estados Unidos já viram até agora. Preparar-se para o pior e armazenar suprimentos necessários para sobreviver é importante demais para ser ignorado com os Estados Unidos. Economia prestes a cair em 2024, os patriotas americanos devem se preparar.